Gente, ela foi sequestrada em plena luz do dia e jogada dentro de uma van enquanto todo mundo assistia e não fez nada. Mas o que ninguém esperava é que depois disso, Karsu enfrentaria a verdade que mudaria tudo. Já deixa seu like, porque é hoje que ela descobre quem é o Átila de verdade. Olha, esse capítulo foi uma montanha-russa de emoções e eu preciso te contar tudo desde o começo. Reha, inconveniente como sempre, faz uma ligação para o intermediário e insiste que precisa se encontrar com o Hassan, novamente. O homem avisa que não dá para se encontrar com o chefão quando ele bem entende, que não é assim que as coisas funcionam nesse mundo. Mas Reha, sendo Reha, não aceita um não como resposta e alega que agora eles são parentes e que por isso não terá problemas. O homem diz que irá tentar e ele até consegue marcar o encontro. Mas o Reha vai descobrir do jeito mais duro que chegar na frente do Hassan sem ter nada de valor a oferecer é uma experiência bastante humilhante. Enquanto isso, Filiz e Turcan estão jogando cartas com a Zuhal e perdendo tudo para o jogo dela porque a Zuhal estava absolutamente imparável nesse dia. Venceu rodada após rodada com aquela cara de quem não tá nem aí e limpou o dinheiro das duas irmãs sem dó e sem piedade e elas ainda tinham que aguentar com bom humor. Antes de ir embora, elas tentam pelo menos ver a cicatriz da plástica que Filiz tem certeza que a Zuhal fez, mas não conseguem. Ela escapa rapidinho com o dinheiro no bolso e o segredo guardado a 7 chaves, como se tivesse ganhado a vida. Quando ficam a sós, Filiz conta para Turcan que foi até lá e pediu para o Átila sair da casa em frente porque é muito difícil para Karsu ficar vendo ele ali todos os dias. É uma crueldade e ela, como mãe, não consegue ficar parada enquanto a filha sofre dessa forma. A Lali, essa mulher sem limites, aparece na livraria da Karsu de surpresa para agradecer por ela ter contribuído para a noite de núpcias deles no hotel e ainda descreve tudo como um sonho, dizendo que o Átila é o homem mais carinhoso e protetor do mundo, com aquela voz melosa que incomoda demais. A Karsu ouve tudo com aquele sorriso que esconde o coração partido. Ela disfarça muito bem e a gente sente aquela dor junto com ela. Mas ela não ficou para baixo não, porque antes da Lali sair, ela deu uma alfinetada elegante que ficou no ar. Dá um beijo no Átila para mim. As duas disfarçam, mas a Lali entendeu bem o recado. Assim que fica sozinha, a Karsu finalmente desmorona. E aí você vê que por baixo de toda aquela força, existe uma mulher que está cansada de tanto lutar. Agora deixa eu te contar sobre a Filiz, porque o coração dela também está acelerado, mas por motivos bem diferentes. Ela confessa para Turcan que conheceu um homem chamado Hassan durante uma situação inesperada. Conta que a ajudou quando ficou sem gasolina no meio do nada e que desde aquele momento ficou encantada por ele porque é educado, culto, bem posto no mundo e dono de uma fazenda. A Turcan logo levanta a sobrancelha e avisa que ele pode ser um Dom Juan disfarçado, que homem assim na vida de alguém aparece com intenções nem sempre claras, mas a Filiz defende ele com unhas e dentes sem hesitar. Mal sabe ela que esse homem educado e charmoso é o chefão da máfia local. E por coincidência do destino, ele está exatamente pensando nela quando ela liga, chamando ele para tomar um café para que ela possa agradecer pela ajuda. O Hassan não aceita o café. Faz melhor, convida ela para um jantar especial e ela aceita sem imaginar o que está por vir. Hassan manda o Dilaver correr e fechar o restaurante inteiro só para eles dois. Esse jantar tem tudo para mudar completamente a história da Filiz. E quando você pensar bem, mãe e filha apaixonadas por mafiosos ao mesmo tempo vai entender o tamanho da encrenca que está se formando. Mas antes do jantar acontecer, tem uma cena que foi a junção perfeita de intimidação e até uma certa comédia, porque o Átila e os seus homens interceptaram aquele emir horroroso que havia assediado a Karsu, levaram ele para o meio do mato sem nenhuma explicação e o obrigaram a comer uma caixa inteira de 1000 folhas, aquele doce que ele usou para tentar se aproximar dela de forma inadequada. Uma punição bem criativa, você tem que admitir. Antes de ir embora, mandaram um recado bem claro. Nunca mais chegue perto de uma mulher sem o consentimento dela. A lição foi dada e com certeza foi aprendida.
Rehá chega na reunião com o Hassan cheio de si e começa a falar de um projeto que tem com o sócio, dizendo que produzem roupinhas de bebê como se fosse um negócio do século. Rehá fica se elogiando e se engrandecendo com aquela postura de quem acha que está impressionando e o Hassan debochando da ideia toda com aquela frieza e chama ele de golpista veladamente com uma frase que foi um coice e tanto. Tudo que uma pessoa fala demais é porque não é. Uma pessoa honesta nunca precisará dizer que é honesta. Mas quando o Rehá menciona quase sem querer que o sócio dele é o ex-marido da Feliz, o semblante do Hassan muda completamente. O interesse aparece nos olhos dele de um jeito sutil, mas perceptível. E aí você percebe que cada informação que o Rehá entrega, achando que está fechando o negócio, na verdade está armando um tabuleiro que ele nem começa a imaginar. Já deixa seu like e segura aí porque o melhor ainda tá por vir nesse episódio. O Átila, gente, ele só tinha uma missão nesse dia, falar com a Karsu, a todo custo, mas ela simplesmente não queria saber dele e estava disposta a ignorar mesmo que ele aparecesse na frente da sua cara. Então, o que esse homem faz? Ele aparece na calçada quando ela está saindo e como ela tenta ignorar completamente a presença dele e pede para ele ir embora com aquela firmeza toda, ele simplesmente a coloca nos ombros, como se fosse a coisa mais normal do mundo. Joga ela dentro da van na frente de todo mundo e avisa com toda a calma do mundo: "Estou te sequestrando." A Karsu entra em pânico e tenta ligar para a mãe, mas ele toma o celular dela e quando ela perde completamente a paciência, dá um tapa na cara dele que até eu senti daqui. O próprio Átila ficou admirado com a mão pesada dela e mesmo assim avisa com firmeza: "Iremos conversar, me escute de uma vez por todas." E enquanto isso acontece, o jantar da Feliz e do Hassan tá indo de vento em popa. Ele realmente fechou o restaurante inteiro só para eles dois, como se aquilo fosse a coisa mais corriqueira que existe, e comprou um quebra-cabeça para ela quando descobriu que ela tem esse hábito, que é um detalhe que mostra o quanto ele prestou atenção nela. No jantar, a Feliz vai ficando cada vez mais encantada pelas coisas que ele diz e pela profundidade com que ele enxerga a vida. Ele menciona de forma muito velada que ficou afastado do mundo por um tempo, e a gente sabe que é por causa da prisão, mas ele faz isso com uma elegância tão grande que soa como sabedoria adquirida e não como um passado pesado. No hotel onde o Átila leva a Karsu, ela está completamente fora de si pelo sequestro e por ninguém ao redor ter levantado um dedo para ajudar, o que diz muito sobre como a sociedade age diante do que não quer ver. Mas então, a verdade finalmente vem à tona de uma vez por todas. O Átila confessa que se apaixonou por ela e que por isso tomou a decisão de enfrentar o próprio pai, o que na vida que ele vive não é uma decisão pequena. Ele explica que o pai é um homem extremamente perigoso e que o casamento com a Lali foi uma imposição forçada para proteger a vida da Karsu e das crianças, e jura com toda a seriedade que nunca tocou na Lali, apesar de tudo que ela foi contar. A Karsu entra em parafuso ao perceber que está envolvida com o mundo da máfia sem ter pedido nada disso. Ela fica muito brava, chama ele de mafioso, diz que destruiu a vida dela e que ela não merecia nada disso, mas o Átila pede tempo para resolver a situação. Karsu pergunta desesperada como ele pretende fazer isso, e enquanto ela lembra tudo o que passou, tudo o que perdeu e sofreu, ela diz que só quer paz, mas agora tem ainda mais problemas do que antes. Gente, esse capítulo foi intenso demais e eu preciso saber o que vocês estão achando. Depois de tudo que ouviu sobre o pai do Átila e sobre quem ele realmente é, o que vocês acham que a Karsu vai fazer? Ela vai dar uma chance para ele ou vai tentar sumir dessa vida de uma vez por todas? E a Feliz, você acha que ela vai descobrir quem o Hassan é realmente antes de se apaixonar de vez? Comenta aqui embaixo, eu quero muito ler o que vocês pensam. E se você curtiu esse resumo, deixa seu like, se inscreve no canal e ativa o sininho para não perder nenhum capítulo. Não se esqueça de compartilhar com aquela amiga que também está viciada nessa novela. Nos vemos no próximo capítulo de Coração de Mãe. Tchau, tchau!